Gênesis 12 e o versículo de número 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tem outra versão, Bela? A Almeida, essa daí. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão era um cara obediente. Eu costumo dizer que eu também sou obediente, e eu julgo que eu sou bastante obediente à voz de Deus. Porém, entretanto, todavia, não sei se obedeceria como Abraão obedeceu. Porque esse versículo que acabamos de ler, Deus fala para Abrão, não tinha nem mudado o nome dele ainda: Abrão, levanta e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Eu tenho objeção zero de obedecer esse comando de Deus. Mas eu levantaria e diria: para onde? Qual o caminho? Qual a direção? O fato é que quase nunca Deus nos dará o caminho por completo, pelo simples fato de que, se Ele contasse para você que aqui na América você ia passar pelo que você está passando, você teria ficado na tua casa. Você não ia querer viver o que você está vivendo. Você ia querer viver as bênçãos dos Estados Unidos, não as dificuldades. Nós vemos em Abraão um princípio de Deus. Ele dá um comando e aqueles que obedecem herdam a promessa. Eu levantei com vontade de pregar para você na noite de hoje. Se Deus te der o comando nesta noite, a única coisa que você precisa fazer é obedecer a este comando, e haverá vitória para a tua vida, haverá a bênção do Senhor. Eu creio nisso. A obediência não é um peso, é uma resposta daqueles que amam. Obedecer não é peso para quem ama. Obedecer não é peso. Obediência é resposta daqueles que amam. Se você ama o Senhor, você vai ter pouca dificuldade de obedecer a sua voz, ao seu comando. Eu estou falei semana passada, vou falar hoje, vou falar no próximo domingo sobre os combustíveis da fé. E um dos combustíveis da fé é a obediência. Diga comigo: obediência. Ficou muito ruim. Diga: obediência. Quem ama, obedece. Às vezes nós vivemos um momento de que sentimos que a fé esfriou. Isso é verdade, sim ou não? Isso é verdade, sim ou não? Às vezes parece que a nossa fé esfriou. Mas na verdade, esse esfriamento da fé tem uma causa. E a causa é a desobediência. A obediência traz vida dentro dos princípios de Deus. A verdade é que tem muitas pessoas que estão em cultos agora, nesse exato momento. Outros já prestaram os seus cultos. Outros estão lá e não sabem por que estão. E talvez você seja uma dessas pessoas que está aqui sentado, vendo um culto, vendo o mover de Deus e não está sabendo o que está acontecendo. Talvez o que está faltando para você não é nada mais do que obedecer ao Senhor. E pastor, o que Deus está mandando eu dizer? Quem tem que responder isso é você. O que foi que Deus já deu um comando para você e você está com medo, você não quer fazer. Você fala: mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar de mim? Se eu fosse você, ainda antes de acabar este culto, eu assumi um compromisso diante do Senhor e dizendo para Ele: Senhor, não importa o que o Senhor peça, eis-me aqui para obedecer.
porque eu creio que a minha fé será alimentada, e através da obediência, através da direção do Espírito, haverá uma vida nova para mim e para você na noite de hoje. Eu creio muito nisso que eu estou pregando. Talvez você pense que a sua fé morreu, mas ela não morreu, mas ela pode estar morrendo. Eu quero te convidar hoje. Quantos sentem o Espírito Santo aqui? Eu sinto. Eu não sou diferente de vocês. Há uma graça de Jesus aqui. Eu quero te convidar. Eu vou pregar bem rápido hoje. Eu quero te convidar que você peça ao Senhor: Senhor, eu quero restaurar o meu altar. Eu quero arrumar, Senhor. Eu quero organizar. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu deixei de fazer. Senhor, eu quero voltar a orar nas madrugadas. Senhor, eu quero voltar a orar por pessoas. Senhor, eu quero voltar a ler a Tua palavra. Senhor, eu quero voltar para a Tua presença. Eu quero voltar a Te servir de todo o meu coração. Eu quero restaurar o meu altar nessa noite. Eu sinto Jesus aqui. E é engraçado que, para quem não tem fé, para quem não serve a Jesus, a obediência não é problema. Porque só desobedece quem conhece. Quem não conhece não tem a obrigação de obedecer. Eu sou pastor aqui. Existe um nível, não grande, mas um nível de importância. Eu acho engraçado quando encontro todos vocês fora do ambiente da igreja. Ô pastor, tudo bom? As crianças correm, vêm falar comigo. Por causa dessa igreja, por sua causa, muitas vezes eu sou reconhecido na cidade. As pessoas falam: ô pastor Rufo, eu não sei nem quem é. Eu falo: oi, tudo bem. Nós não podemos entender que a gente precisa obedecer sem relacionamento. As pessoas até me reconhecem como pastor, mas elas não obedecerão a nada do que eu falar. Porque primeiro, talvez eles nem sejam crentes. Eles não entendem pastor como uma autoridade. Agora imagine que confusão seria eu dar ordem em membro de outra igreja. Mas vocês, dentro desse nível de importância, que repito, não é grande, é pequeno, mas dentro desse nível de importância, todos vocês acatam aquilo que eu falo. Semana passada nós levantamos aqui o 4º voto financeiro desta igreja, e levantaram-se aqui 10 irmãos. A obediência, ela existe quando há relacionamento. Obediência nunca foi um problema de quem não crê. Obediência só é problema para quem crê. E geralmente acontece a desobediência por cansaço. Eu sei que vocês são mais crentes que eu, mas muitas vezes eu pensei: não vale a pena ser crente. Jesus, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui numa balada. Só tem uma mulher na minha vida, Senhor, e as coisas é difíceis do mesmo jeito para mim. Senhor, eu estou fazendo tudo certinho e parece que o fulano que fez errado deu certo, e eu estou aqui nessa peleja. Eu sei que vocês não pensam assim, porque vocês são mais crentes que eu. Às vezes nós pensamos que nós vamos no culto, aí até acontece esse mover do Espírito. A gente chora na presença de Deus, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia. Mas lá para terça, quarta-feira, a gente nem lembra que é crente, porque cansa ser fiel. Cansa você ter que exercer a fé todos os dias. E consequentemente cansa obedecer. Além de serem melhores crentes que eu, vocês todos foram melhores filhos que eu. Eu falei repetidas vezes: eu não vejo a hora de sair da casa do meu pai, que aí eu mesmo vou mandar na minha vida. Eu vou fazer o que eu quero. E o meu pai falava assim: meu filho,
Um dia você vai querer estar na casa do Pai e não vai poder voltar mais. Eu sei que vocês não pensam assim, mas eu falava, coitado do meu pai, ele que vai sentir falta de mim, eu vou sentir falta de um chato desse. O meu pai é ranzinza, irmãos, ele deve estar assistindo. Um beijo, pai, te amo. O problema de obedecer é de sempre de quem tem relacionamento e de quem decidiu obedecer e por algum momento se cansou e passa a desobedecer. Ser fiel cansa, ser obediente cansa, manter a fé cansa. Mas a minha Bíblia, não sei se a sua está escrito assim, diz que aqueles que estão cansados, se eles chegarem até Jesus, eles receberão alívio. Eu não sei se você crê nesta palavra, mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, da maneira branda e calma, como o Espírito Santo, que haverá refrigério sobre a tua vida. Eu não conheço ninguém que fala, não vou mais gostar de Deus. Agora eu vou fazer parte do time do Cramunhão, do Encardido. Eu vou ser demônio futebol clube agora. Vou ser contra Deus. Não conheço ninguém que falou isso. Ninguém. O problema é que nós não deixamos de amar a Deus, mas deixamos de obedecer a Ele muito facilmente. Profeta tem muito esse problema. Tem coisa que Deus mandou você falar e você não falou, irmão. Você inventou um problema muito grande para essa pessoa que você deixou de falar o que Deus mandou. E eu não sei vocês, né? Mas eu sou de uma escola de profeta, que eu já vi profeta falar assim, ó, você se conserte, senão Deus vai te matar. Quando eu ouvia isso, eu falava assim, meu Deus, eu não quero ser profeta não. Porque imagina a coragem que tem que ter um profeta. É muito mais fácil desobedecer, irmão. Deus deu uma palavra de morte para alguém. Você fala, não, Deus, escolhe outro, eu estou fora. Nós desobedecemos a Deus quando damos lugar ao nosso ego. Eu compartilhei aqui com a reunião de liderança da igreja, indicado por um pastor amigo meu, eu li o livro Liderança com Propósito, do Rick Warren. E lá fala que um líder, e ele faz um adendo, ele fala, não só o líder, o cristão não pode ter ego. Porque se tiver ego, ele não sobrevive, irmão. Porque a Bíblia fala assim, considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Quem tem ego não quer que ninguém seja maior que ele. Existe um ditado maligno que fala que as pessoas te querem bem, só não querem você melhores que ela. E nós não estamos tomando cuidado, isso está entrando dentro das igrejas. E quando entra isso, entra junto o ego. E quando o ego entra, a obediência vai embora. E aí a gente começa a agir para ser melhor do que o outro. E a Bíblia manda que a gente considere o outro melhor. Porque o Espírito Santo declarou poucas guerras, mas uma das guerras que o Espírito Santo declarou foi contra o ego. Em uma reunião de pastores da nossa cidade, um dia eu fiz a pergunta, eles estavam falando que era muito difícil de ter prédio. Eu falei assim, mas será que o Espírito Santo, sondando o nosso coração, quer nos dar um prédio? Porque é caro para mim, para o dono do ouro e da prata não é. Mas eu quero ter um prédio para ser uma referência na cidade. Para que se um pastor amigo não tiver um lugar onde cultuar, eu vou entregar o espaço para que ele congregue com a igreja. Ou eu vou ser o pastor que vou fazer vídeos no Instagram. Deus nos abençoou de forma poderosa, temos um prédio de 5 milhões de dólares. É porque Deus está conosco. Não fala que Deus não está com o outro, mas deixa nas entrelinhas. Eu quero te perguntar na noite de hoje, por que tem sido difícil você obedecer à voz do Senhor? Será que você não precisa tratar um pouco o seu ego?
Haveria, porventura, algo difícil para Deus? A Bíblia responde, não há. Mas essa bênção que você está pedindo para o Senhor, ela vai adorar a Deus em quê? Ou você quer só uma bênção sobre a tua vida para o seu próprio ego? A fé verdadeira, ela precisa ser movida com emoção também, irmão. Tem uma pregação aí falando, olha, irmão, não pode esse negócio de pular, de rodar aí na presença de Deus, não, irmão. As coisas de Jesus é sério, irmão. Foi aí que a frieza foi entrando na igreja. A pessoa entra na igreja, você não sabe se ele chupou um limão azedo. Você não sabe se ele está com botox, que não tem mais expressão na cara. Você não sabe se você está participando de um culto de celebração ou de um velório. Os irmãos já sabem, eu participei de um velório, que foi um Pentecoste. O irmão Joel, que já dorme no Senhor, morreu na construção. E na igreja tinha um caixão com ele lá dentro. Um diácono, homem temente a Deus, uma bênção. A filha dele, chamada Kênia, foi para o púlpito, e o púlpito era alto, o pai estava lá no caixão. Ela olhou e falou assim, olha, irmãos, eu vou fazer aquilo que meu pai me ensinou. Eu, por mim mesmo, eu não queria estar aqui. Eu não queria que meu pai estivesse aqui. Mas o meu pai me ensinou a adorar a Deus, independente da circunstância. Então, mesmo com meu pai aqui, morto, eu vou obedecer ele e vou cantar. A Kênia começou a cantar. Não deu 30 segundos, ela teve que parar. Mas não foi porque ela começou a chorar. Não foi porque as pessoas se compadeceram dela. É porque o Espírito Santo decidiu visitar aquele lugar para mostrar que até em um velório, se você obedecer à vontade do Senhor, haverá manifestação do Senhor. Eu quero te convidar a não aceitar isso, a se indignar. Precisa haver uma indignação da igreja. Eu não posso chegar em um culto e voltar para casa do mesmo jeito. Mas não dependa do pastor, não dependa do louvor. Saia da tua casa com uma dedicação, saia com uma certeza: eu vim para te adorar e haverá manifestação do Senhor. Será que você pode levantar a sua mão e adorar a Jesus? Será que você pode gastar a sua adoração nessa noite? Abraão não obedeceu porque entendeu, irmão. Vou ler de novo. Ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, a pergunta já na sequência é: qual é essa terra? Eu quero saber, norte, leste, sul, sudeste, para onde? Abraão ficou com a mesma cara que vocês estão aí. Entendeu nada. Ele falou: quer saber? Vou obedecer. Jesus está falando com vocês aqui nessa noite. Pelo menos com uma pessoa eu tenho certeza que Jesus está falando hoje. Não procure entender. Você está, eu sinto Jesus aqui. Você está gastando muito tempo tentando entender o que Deus está fazendo. Abra mão de entender e decida obedecer. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu tenho uma certeza no meu coração: o pensamento de Deus é maior do que o teu. O caminho de Deus é melhor do que o teu. Obedece e vai, porque haverá vitória sobre a tua vida. Quem espera entender, demora a obedecer. Será que você pode dizer isso? Quem espera para entender, demora para obedecer. E tem uma coisa: já decidiu confiar nele mesmo. E quando a gente se sente traído, quando a gente acha que foi passado para trás, a gente fala um versículo, né?
Maldito o homem que confia no homem. Confiei nesse miserável e ele me abandonou. Mas quando a Bíblia está dizendo, a exegese da palavra, maldito o homem que confia em si. Quando você não obedece a Deus, é como você dizer para ele, falar, não, deixa eu explicar um negocinho para o senhor. É que nesse caminho que o senhor está querendo ir aí, não vai dar muito certo. O senhor tem que vir comigo, que eu sei o caminho. O senhor é o criador do céu, da terra, o senhor fez tudo. A palavra diz que o senhor é onipotente, todo poder está na sua mão, onisciente, o senhor sabe tudo, e onipresente, o senhor está em todo lugar. Mas isso aí não está tão certo como o senhor está vendo. Eu estou vendo de uma maneira diferente. Em outras palavras, você está falando, olha, deixa eu explicar um negocinho para o senhor. Nisso aí, o senhor repassou, não foi no dia dessa aula, o senhor não foi. Eu já sei que vai dar errado. Não adianta, a lei não, Deus, não. O senhor é grande, o senhor é exaltado, mas a lei é maior que o senhor. O senhor acha que o senhor é maior que o Trump? Fazendo essa encenação cômica, você olha e fala, mas que imbecilidade. Então eu não vou falar para vocês que eu sou um pastor cuidadoso. Parabéns, imbecil. É assim que você age. Tentando mostrar para Deus qual é o tamanho do seu problema. Tentando mostrar para Deus que está difícil. Tentando falar para Deus que Ele não sabe da América. Tentando falar para Deus que você não vai ser usado. Tentando falar para Deus que não dá, que não vai, que não acontece. Em nome de Jesus, através desta palavra hoje, saia daqui com tua fé renovada e obedeça a voz do Senhor, porque Deus sabe o que faz. A obediência é fruto do relacionamento. Única coisa, Deus tem falado muito comigo. Prega para o meu povo que eles precisam se relacionar. Deixa eu falar uma coisinha para você. Deus continua vindo na viração do dia. E eu e você estamos escolhendo as folhas para se esconder. Só que a nossa nudez não é a nudez do corpo. É a nudez da desobediência. É a nudez da falta de fé. É a nudez da falta do relacionamento. Você está nu diante de Deus porque você deixou de crer, deixou de acreditar. O Luizinho falou aqui, irmãos, eu sinto Jesus para dizer isso de novo para você. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus não vai se esquecer de você. Você tem exemplos de seres humanos que amaram, que cuidaram, que perdoaram. O que te faz acreditar que Deus não vai se lembrar? Deus vai fazer acontecer. Deus fará milagre através da fé. Levante a sua mão se você quer ser renovado nesta noite e receba o renovo do Espírito Santo de Deus. Às vezes a obediência vira um peso e é nesse momento que você para de orar. É nesse momento que você escolhe o culto que vai. Ir à igreja não quer dizer muita coisa, irmão. Ir à igreja, eu sempre falo isso, Adolf Hitler sempre foi à igreja aos domingos, isso não mudou nada na vida dele. Mas tem um negócio, tem um problema. Se você vai só por ir, vai mudar quase nada na sua vida. Pelo contrário, você vai olhar para um e para outro, falar, aquele irmão ali, eu vi ele fazendo isso, olha, aquele irmão postou isso, a roupa daquele irmão está assim, olha, o pastor pregou assado, o louvor cantou assim. Você vem para a igreja só para ficar observando. E o pior nível de crente que existe é o crente que observa culto. Sommelier de culto. Olha, esse culto faltou ali, um negocinho mais. Não, aquele culto ali, mas prestação de conta no dia do culto. Agora o pastor só vai de terninho que emagreceu. Quando eu estava gordo, os irmãos reclamavam que eu estava magro. Irmão, não adianta, tudo que você fizer vai ter alguém para dar uma opinião. O fato é que ninguém deixa de obedecer do dia para a noite. A gente vai sendo esfriado. Já viu a parábola do sapo dentro da panela? Colocam ele dentro da panela gelada e vai esquentando aos poucos. Ele vai se acostumando com aquilo.
O diabo faz o contrário. Ele tira a gente da brasa do fogo do Espírito Santo e vai te esfriando aos poucos. Tem gente que quando aceita Jesus, você fala, Jesus está aqui, ele levanta a mão e chora. Ele se rasga na presença de Deus. Quando passa 2 anos, 3 anos, o mesmo pastor está dizendo, Jesus está aqui. Mas para ele fala, que negócio é de Jesus está aqui? Jesus está aqui, coisa nenhuma. Irmão, você não está percebendo, mas o diabo já te colocou em uma geladeira espiritual. Você não ora mais, você não jejua mais, você não faz mais nada. Você está vindo na igreja por uma coisa automática, mas nesta noite eu creio no poder da palavra. Você sairá daqui queimado pelo Espírito Santo, haverá renovo sobre a tua vida. Será que tem 2 ou 3 pessoas que ainda acreditam que Ele pode renovar a tua vida hoje? Eu sinto Jesus aqui. O grupo de louvor já pode vir para cá, para dar a impressão que está acabando. Existe uma tese defendida por muitas pessoas que desobediência é rebeldia. E poucas vezes é, meu. Eu concordo. Às vezes pode ser que seja uma rebeldia, mas desobediência dificilmente é rebeldia. Na década de 90 não tinha os psicólogos, né, que falavam, olha, cuidado com as palavras que você fala com seu filho. Olha, a educação tem que ser, como é que fala? Positiva. O meu filhinho quer ir naná hoje? O meu pai já falava, vai dormir. Se eu moscasse, pau! E o meu pai, muitas vezes, com a cinta na mão, falava, aqui não tem conversa, Rufo. A sua rebeldia eu tiro debaixo da cinta. E não era rebeldia, irmão. Era só desobediência. Eu nunca fui rebelde. Eu fui desobediente. Eu ouvi um cara falando uma vez, as regras existem para ser quebradas. E um dia meu pai, irmão, era uma palestra. Foi lá que eu aprendi, viu? Meu pai, cada coisa que você falava, ele falava uma palestra de 1 hora na minha cabeça. Aí um dia ele falou para mim, falou assim, olha aqui, você tem que aprender que as regras existem para ser cumpridas. Eu falei, para o senhor, para mim as regras existem para ser quebradas. Foi a única vez que eu falei isso aí. Mas não era rebeldia, era desobediência. E a minha desobediência, escute isso, a minha desobediência criou uma distância entre eu e meu pai. Eu sempre fui muito mais amigo da minha mãe do que do meu pai. Eu, quando queria confidenciar algo, era sempre para minha mãe, não para o meu pai. Porque a minha desobediência gerou uma distância entre eu e meu pai. Vou tentar falar sem chorar. No dia que eu casei, eu passei a noite pintando a casa que eu ia morar com a pastora Graça. E liguei para minha mãe, uma hora da tarde do dia do casamento. Um dia antes do casamento. Falei, mãe, faz com um jeito aí, que eu acho que o pai não vai querer sair de casa. Olha o tamanho da distância de um filho que vai casar. Acho que o pai não vai querer sair, mas pede para o pai colocar minhas roupas aí, mãe. Bota tudo num saco de lixo mesmo, pode trazer, porque eu não vou ter tempo de ir para buscar, porque eu tenho que terminar de pintar. Não, tá bom, filho, não se preocupa com isso. O Rogério conhece a casa que eu morei. E passado uma meia hora, minha mãe me ligou. Por causa da distância, por causa da minha desobediência, eu falei, meu pai não quis vir. Mas também quando eu for lá, eu vou falar um monte para ele. Nem no último dia ele quis que eu fizesse, foi fazer uma coisa para mim. Eu atendi e falei, oi mãe. Ela falou, olha, quando seu pai chegar aí, tenta conversar com ele. Tenta abraçar o teu pai. Eu falei, mãe, para com isso, o pai nunca quis saber disso. Ela falou, mas agora ele teve uma consciência de que você está indo embora. O seu pai dobrou todas as suas roupas, chorando.
E ele falou várias vezes: Sueli, meu filho foi embora e eu não aproveitei nada. Por causa da minha desobediência, criei uma distância para com meu pai. Mas quando eu decidi ouvir a voz da obediência, eu afirmo para os irmãos: o meu melhor amigo é o meu pai. Parece uma história que está em Lucas 15, de um filho que falou: não vou te obedecer. Me entrega tudo que o Senhor tem para me dar, e eu vou embora, não quero saber da tua casa, não quero saber do que o Senhor faz para mim, eu quero aproveitar a minha vida. E por causa da desobediência do filho, gerou uma distância para com o pai. Eu saí de casa com esta mensagem, com esta palavra, para você que está aqui, para esta igreja, para o dia de hoje. A sua desobediência está gerando essa distância do seu pai. Não, o meu jeito é assim, irmão. Não tem jeito seu não, tem que funcionar do jeito de Deus. A sua desobediência está gerando um distanciamento do seu pai. Quero pedir para o Davi cortar a live. Deus abençoe você que está aí. Uma ótima semana em nome de Jesus.